Então você vai sair diferente daqui nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do patriarca Jó, capítulo 29. Livro de Jó, capítulo número 29. E nós vamos fazer a leitura desse texto, Jó, capítulo 49. 29, desculpa. Jó 29. Quantos acharam por bondade, diga amém. Jó capítulo 29. A pessoa que não achou do seu lado, ajude ela. É importante que ela nessa noite também faça a leitura conosco. Jó 29 está escrito: e prosseguindo Jó em sua parábola, disse: há quem me dera ser como eu fui nos vezes passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como eram os dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha vida, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando falavam aos meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saíam para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos servos se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que iam perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que ele jubilasse o coração da viúva, cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes trava presa, e dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se renova na minha mão. Repita comigo: a minha honra se renova em mim. Digo: o meu arco se renova na minha mão. Digo: o meu arco se renova na minha mão. Pega na mão do seu irmão, por favor, põe a sua Bíblia no banco. Pai querido e santo, te agradeço por essa noite maravilhosa, onde estamos nesta campanha em busca de um milagre. Eu quero o teu milagre. E nós queremos no teu nome te exaltar por esta noite, glorificar pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. Não despeça ninguém de mão vazia. Pelo contrário, renova, reforça a força dele, e que seus arcos espirituais sejam renovados para a glória e a honra do nome de Jesus. Pode tomar o assento. Esse texto que nós lemos nessa noite, ele vai nos falar sobre um pouco da vida de Jó. Quando a Bíblia fala de Jó, a Bíblia está falando de um grande homem de Deus.
Haja vista que Jó, ele foi um homem perseverante numa grande provação que Jó passou, porque existem provas e vários níveis de provações. Jó passou pelo mais alto escalão da provação na sua vida. E perceba que neste capítulo 29, Jó lhe tira apenas para se lamentar de como era a sua vida, o seu último estado. E o texto vai dizer, no série de acontecimentos que Jó ele vivenciou sobre a sua vida. Eu quero nessa noite lhe dizer que Jó, ele era um homem que tinha algumas virtudes na sua vida. Era sincero, era reto, era temente a Deus, e a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 1 que Jó ele se desviava-se do mal. Era um homem íntegro, um homem que era dirigido pela a sublime vontade de Deus na sua vida. Mas o texto vai dizer que Satanás, ele vai à presença de Deus e começa a acusar a Jó. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele faz com que Jó viesse perder três grandes coisas na sua vida. A primeira delas é a sua bênção financeira. São os seus patrimônios adquiridos, porque a Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo de número 1, que Jó, ele tinha alguns patrimônios, e a Bíblia vai falar alguns deles. A Bíblia diz que Jó tinha cerca de 7.000 camelos, tinha 500 juntas de bois, 500 jumentas, homens e mulheres para cuidar do seu serviço. Era um homem que não lhe faltava nada financeiramente. As suas empresas eram as mais lotadas, seus funcionários eram inumeráveis, as suas fazendas eram incontáveis pela prosperidade que Deus colocou na vida de Jó. Mas acima de toda a riqueza, Jó era um homem crente. Ser rico e ser crente é difícil, mas Jó era rico e era crente. Era crente de verdade. Agora perceba que Jó, diz a Bíblia Sagrada, que ele perde os seus patrimônios, porque a Bíblia diz que Satanás vai até Deus e diz, deixa eu tirar tudo que ele tem. E ele tira, irmãos. A Bíblia diz que as notícias começam a chegar, dizendo, Jó, você perdeu os bois, Jó, você perdeu as vacas, Jó, você perdeu e você está perdendo, e o seu dinheiro está acabando. E a Bíblia diz que Jó foi empobrecendo, Jó perdeu tudo. Você sabe o que é perder tudo? Foi o que Jó perdeu. Jó começou a perder e perdeu tanto que ficou num estado miserável. Em segundo lugar, Jó perdeu a sua família. A Bíblia diz que Jó tinha uma bela família. Era casado, bem casado, e a Bíblia diz que Jó tinha filhos e tinha filhas. Era uma família abençoada. Jó, quando ele teve seus filhos, eu acredito que os seus filhos cresceram com a mais linda educação. Eram moços e moças espirituais. Tanto que Jó, diz a Bíblia, oferecia sacrifício a Deus pela vida dos seus filhos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que veio uma última notícia, pois todos eles estavam ali reunidos, e a Bíblia Sagrada diz que veio um vento, derrubou a casa e todos que estavam embaixo morreram. Isso faz com que Jó ele vem ficar mal, porque uma coisa é você perder um filho, uma coisa é você perder um membro da sua família, outra coisa é você perder todos os seus filhos. Quando Jó ele perde os seus bois, Jó ele perde a sua força. Quando Jó perde os seus camelos, Jó perde a sua base financeira. Quando Jó perde os seus filhos, Jó perde um pedaço dele. Não era fácil. Jó, irmãos, ele ficou em crise. Entrou em crise psicológica, entrou em crise física, em crise emocional. Jó, acredito que começou a viver pulso
constantemente uma crise de choro, porque não tinha mais o abraço, o afeto, o beijo dos filhos. E Jó começou a sentir falta. Tinha sua esposa, que ali estava para lhe servir o almoço, para lhe abraçar como esposa, mas não tinha os filhos. Não tinha o carinho dos filhos que estava aqui. Agora perceba que Jó, acima dessas perdas, Jó também perde a sua saúde. Nesta base introdutória, quero dizer ainda que Jó, ele perde a sua maior riqueza, que era a sua saúde, porque não adianta ser rico e não ter saúde. Não adianta ter tudo nessa vida e não ter saúde para gozar dos bens e da alegria proporcionada por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Jó diz a Bíblia que Satanás desce nessa terra e diz: deixa tocar nele. E dos pés até a cabeça, diz a Bíblia que Jó, ele é acometido de uma enfermidade. A Bíblia não dá o diagnóstico, a Bíblia não dá o nome, mas a Bíblia vai começar a falar do capítulo de número 4 até o capítulo de número 20, mais ou menos um pouco da sua enfermidade, das causas, daquilo que Jó vivia por causa dessas enfermidades. Mas Jó, perceba, perdeu família, perdeu saúde, perdeu todos os seus patrimônios. E quando todos pensavam que Jó ia desistir, e quando todos pensavam que Jó ia acabar com tudo, a Bíblia diz no capítulo de número 1, no versículo de número 20 e 21, que Jó, ele rasga as suas vestes, que Jó, ele raspa a sua cabeça, Jó se joga no meio das cinzas fala de humilhação, e a Bíblia diz que Jó começa a adorar o nome do Senhor. Adorar, irmãos, quando tem boi é uma coisa, adorar quando tem camelo é uma coisa, agora adorar sem nada é difícil, adorar quando todos dizem não é difícil. Perceba uma coisa, eu vou abrir um parênteses para você entender como estava Jó. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu patrimônio. Jó não perdeu o equilíbrio. Por quê? Jó poderia ter perdido o equilíbrio, porque todas as pessoas que Jó conhecia talvez diziam: olha ali, perdeu tudo, agora ele vai morrer, agora ele vai perecer, ele vai ficar doido. Mas não, Jó ficou na sua posição. Jó diz a Bíblia que ele não perdeu a sua fé, não perdeu o equilíbrio, e é por isso que Satanás, ele, irmãos, fez de tudo para tentar frustrar os planos de Deus na vida de Jó. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você talvez está vivendo um redemoinho terrível na sua vida. Talvez aqui está pessoas que estão vivendo algumas perdas na sua vida, perdas na família, perdas na finança, perdas espirituais. Talvez você aqui está entrando e está tentando entender o porquê de tanta provação na sua vida, porquê de tanta luta na sua vida. Mas Satanás, ele está de olho, e ele também está querendo entender o que é que está fazendo você procurar a casa do Senhor no dia da prova, no momento da prova, porque por ele você já tinha desistido, por ele você já tinha acabado com a história, por ele você já tinha entregado a tua credencial. Mas você não entregou, sabe por quê? Porque você é um crente que tem equilíbrio espiritual. Pega na mão do meu irmão, diga: meu irmão, fica na tua posição, diga para ele. Diga: meu irmão, não perca o equilíbrio. Diga para ele: fica de pé,